Bom, como nós já vimos a parte de cabeçalho, vamos nos concentrar agora na parte do detalhe, né? Em relação à tela aqui, olha, a parte do detalhe, ela vai estar aqui. Ok? Os itens que forem inseridos nessa grid aqui, ó, na grid itens, é o que serão armazenados em NFE detalhe. Ok? Muito bem. Como é que funciona então aqui? Vamos começar analisando como é que eu carrego os itens aqui, né? Primeiramente eu tenho aqui o ID do produto, onde eu tenho aqui um F1 indicando que existe uma pesquisa aí, tá? Nos eventos, eu tenho aqui, olha, evento, edit produto, keydown. Se o usuário pressionar F1, eu chamo a tela de lookup, passando um produto VO como o objeto VO e um produto controller como objeto controller lá do lookup. Feito isso, né, eu posso consultar então pelo produto que eu desejar. Ele me retorna o ID e o nome. Daí eu utilizo o ID do produto que me foi retornado para carregar o produto completo no objeto produto local aqui, tá? Depois eu carrego a unidade, né? Eu tenho um produto unidade aqui, por isso que eu preciso de um controller para a unidade. Depois eu carrego a tributação estadual do produto, né? Por isso que eu tenho tributação estadual controller aqui. Finalmente eu carrego o NCM do produto, por isso que eu tenho o NCM controller aqui, tá? Essas informações dos cadastros dos produtos, elas estão disponíveis lá no DER do Cadastros Base, né? Você deve acessar o provimento de conteúdo para você entender como é que o produto se relaciona com todas essas tabelas aí, tá? Bom, primeiro vamos analisar aqui o produto VO. Vou pressionar aqui Ctrl F12, produto VO. Eu tenho aqui todos os campos do produto e logo depois eu tenho aqui, olha, esses objetos, né? Eu tenho um NCM VO, tenho uma unidade produto VO e tenho um tributação estadual VO, tá? Se eu analisar aqui o meu banco de dados, eu tenho uma tabela NCM aqui, ó, tá? Onde eu tenho alguns NCMs cadastrados, não estão todos, ok? Eu tenho um grupo de NCMs aqui, ó. Eu tenho NCM seção, tenho 2 seções cadastradas, tenho NCM posição, tem essas posições cadastradas, tenho o gênero e finalmente eu tenho o NCM em si, né? Então nós temos aqui 14 registros cadastrados. Legal? Lá na tabela produto, eu tenho o ID do NCM. Aqui, ó, ID do NCM. Eu setei como set para todo mundo aqui, só para fazer testes. Então, por isso que eu criei aqui esse objeto NCM, tá? Daí, o que é que eu faço? Quando eu carrego o produto aqui, ó, depois eu vou buscar a informação do NCM aqui. A mesma coisa eu faço para a unidade, né? Eu tenho o ID da unidade aqui no produto e tenho uma tabela unidade produto com as minhas unidades. E a mesma coisa eu faço com a tributação estadual. Eu tenho uma tabela tributação estadual, onde eu tenho apenas um registro aqui, ok? E lá no produto eu tenho o ID da tributação estadual. Legal? Muito bem. Retornando aqui então, vamos analisar cada um desses controllers, né? Primeiro o produto controller. O produto controller, o que é que ele faz? Ele tem aqui o método consulta e somente ele. Ele chama o get lá do servidor. Então eu vou ter também um produto controller no servidor. Daí ele vai me retornar. Veja que eu tenho primeiramente aqui um if else, tá? Se não for um lookup, né, se eu não estou fazendo a consulta na tela de lookup, ele me retorna o produto em si.
Se eu tiver na tela de lookup, aí eu carrego o grid do lookup com o ID do produto, o jeitinho, o nome e o valor da venda. Tá? Então eu tenho que fazer esse if else aí para que eu não tenha problemas, ok? Por isso que aqui no meu cabeçalho eu recebo o filtro, a página e essa informação aqui, esse parâmetro, né? Para saber se quem está chamando é a janela de lookup ou não. Então quando eu chamo aqui o consultar, eu mando o filtro local, mando a página 0 e mando false porque não é o lookup aqui que está fazendo essa consulta no momento, tá? No servidor, eu vou ter o produto controller. Aqui está. Produto, ele vai então receber o filtro e a página. Ele passa essas informações para o T2TORM consultar. Eu carrego todos os dados de produto e retorno então o JSON Array com o produto dentro dele aqui, ó. Ok? Recebi o produto aqui. Recebi o produto, retorno o produto para quem chamou, que foi esse carinha aqui. Legal? Muito bem. Mesma coisa eu faço com a unidade, né? Como no produto tem o ID da unidade, no meu filtro eu vou colocar, ó, carregue a unidade onde o ID é o ID da unidade que está em produto. Legal? Então eu chamo aqui o unidade produto controller consulta, né? Aqui está. E o princípio é o mesmo, tá? Sendo que aqui eu não tenho aquele if else do lookup, né? Porque eu não vou fazer nenhuma consulta nesse sistema aqui em relação a unidades na tela de lookup, tá? Então eu vou no servidor através do método get no TUnidade produto controller, unidade produto controller, recebe aqui o meu filtro, chamo o consultar do T2TORM, retorna aqui o meu objeto com os dados da unidade. No meu cliente eu recebo esses dados e retorno aqui a unidade produto para a tela que chamou, ok? Daí eu ponho essa informação em produto.unidade, ok? Porque o produto unidade, o produto VO, ele tem unidade produto. O campo unidade, né, esse atributo, essa propriedade, ela é do tipo TUnidade produto VO. Tá? Então aqui eu só apenas setei os dados que vieram a partir da consulta, ele me retorna um objeto unidade, e a partir desse momento o meu produto ele já está com todos os dados do objeto unidade vinculados a ele. Vou fazer a mesma coisa com a tributação estadual, né? Pego o filtro local, coloco o ID igual a produto.id da tributação estadual e chamo o método consulta do tributação estadual controller. E aqui ele vai fazer, chama o método get do servidor, tributação estadual controller. Então lá no servidor, tributação estadual controller, ele recebe aqui o meu filtro, ele chama o consultar, passando tributação estadual controller, carrega os dados da tributação, insere isso no result, que é um JSON array, e retorna isso daí para mim, para minha aplicação cliente, né? Na aplicação cliente, eu retorno esse tributação estadual para quem chamou, e seto aqui, olha, o tributação estadual do produto com esse objeto que me foi retornado. Mesma coisa faço com o NCM, tá? Filtro local ID é o produto ID NCM, chamo o consulta do TNCM controller. Vai chamar o get. Lá no servidor eu vou ter um NCM controller. Aqui está. Ele carrega o filtro, chama o método consultar, carrega os dados do NCM, adiciona isso no result, que é um JSON array, retorna isso daí para a minha aplicação cliente, que retorna para o método que chamou, né? O método que chamou foi esse daqui. Então em NCM do produto agora eu já tenho um objeto carregado com todas as informações de NCM, tá? Daí eu preencho os dados dos edits, né? Edit produto ID, que é esse aqui,
edit produto Jetim, que é esse, descrição, que é esse aqui, valor unitário aqui embaixo, e coloco o foco no CFOP. Ok? O usuário vai então digitar o CFOP, vai digitar a quantidade e vai clicar em insere produto. Quando ele clica em insere produto, o que acontece? Eu incremento o secItem, que é uma variável inteira. Tá? Essa variável ela inicia com 0 lá no começo, depois eu incremento ela aqui. Daí eu dou um append no cliente dataset do NFE detalhe. E aqui eu começo a adicionar os itens, né, no detalhe da NFE, tá? ID do produto é o produto ID, o número do item é o secItem, código do produto é o Jetim, Jetim também Jetim, nome do produto, produto.nome, NCM é produto.ncm.ncm completo, é XTIPI, produto.o valor, CFOP, eu pego o valor do CFOP que está aqui, informado pelo usuário, unidade comercial, produto.unidade.sigla, quantidade comercial, eu pego o valor do edit quantidade, valor unitário comercial, pego o valor daqui, valor bruto dos produtos, pego o valor daqui, Jetim da unidade tributável, pego de novo o Jetim, unidade tributável, pego de novo a sigla da unidade, valor unitário tributação, pego de novo o valor daqui, CST, produto.tributação estadual, aquele objeto que a gente carregou, ponto CSTB. Né, ó, se eu olhar aqui, tributação estadual, o CSTB é onde vai estar aqui o meu CST para essa situação aí, tá? CSOSN, também da tributação estadual, eu pego o CSOSN, aqui ó. Valor total, eu pego do valor total do item e a alíquota do ICMS, eu pego lá da tributação estadual a taxa do ICMS. Aqui ó. Ok? Então todos os meus dados já foram informados, eu chamo o método atualiza totais. O que faz o método atualiza totais? Ele vai fazer esses cálculos aqui, ó, da base de cálculo do ICMS, valor do ICMS, total de produtos, base de cálculo da substituição tributária, valor do ICMS da substituição, desconto, valor do PIS, valor do COFINS. Depois ele adiciona nesses edits aqui de baixo. Ok? Então toda vez que eu insiro um produto, eu chamo esse método atualizar totais. Tá? No valor da nota fiscal, eu também faço mais um cálculo aqui, né, que essa é uma variável global, depois eu vou utilizar essa variável para inserir os dados no valor da nota fiscal. Tá? Coloco também o valor da nota fiscal em edit valor total nota, que é esse carinha aqui. Ó. Ok? Tudo isso acontece quando eu clico em insere produto. Daí o registro ele é inserido aqui. Tá? Depois que eu inseri os produtos que eu quis, né, então o usuário veio, inseriu os dados do cabeçalho, veio em produto, pesquisou pelo produto, colocou o CFOP, colocou a quantidade, inseriu o produto. Aconteceu tudo isso que a gente viu. Cliquei em salvar. Quando eu clico em salvar, eu chamo a action salvar, né? Como a gente já sabe. Na action salvar, eu já defini os dados do cabeçalho, como nós vimos. E logo aqui abaixo, detalhe. Eu pego então a lista NFE detalhe e instancio ela. Daí eu vou para o primeiro registro do meu cliente dataset, vinculado a essa grid aqui. Seto um item para 0. Enquanto não chegar ao final dos registros aqui desse cliente dataset, né, eu incremento esse item e começo aqui a armazenar os dados nessa NFE detalhe. Tá? Então o ID da NFE cabeçalho, pego lá do NFE cabeçalho o ID. Lá em cima eu já defini essa NFE cabeçalho. ID do produto, eu vou fazendo uma operação inversa aqui. Quando eu cliquei para inserir produto, eu peguei os dados do objeto produto e joguei no cliente dataset. Agora eu estou pegando os dados do cliente dataset e estou jogando no objeto NFE detalhe. Ok? Então o código do produto, pego do cliente dataset, nome do produto, pego do cliente dataset, NCM, pego do cliente dataset e assim por diante. Alguns valores estão zerados, depois a gente vai ver esses to-dos aí. CST, CSOSN, modalidade de base de cálculo,
taxa de redução, aqui são os valores, né? E aqui, olha, eu chego naqueles if else que nós vimos naquela aula sobre o CST. Né? Você lembra lá, ó, se o CST do ICMS for 00, então a gente tem que informar esses campos obrigatoriamente. Se for 10, tem que informar esses campos obrigatoriamente. Não é isso? Então, é esse aqui o if else relacionado a aquela aula lá que nós vimos, tá? A primeira coisa que eu tenho que saber é o CRT da empresa, né? O que é o CRT? O CRT vai informar o regime da empresa, se é um regime de simples nacional, se é um regime normal, tá? Então, se o CRT for simples nacional, eu verifico se não existe cupom vinculado. Se não existir cupom vinculado, eu começo a fazer os if else para o CSOSN, tá? Se o CSN for 101, é porque ela é tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito. Daí ele precisa da base de cálculo do ICMS, precisa do valor do ICMS. Se for 102, ela é tributada pelo Simples Nacional, mas sem permissão de crédito. Daí eu preciso da base de cálculo, preciso do valor, e esses valores aqui tem que aparecer zerados. E por aí vai. 103, 201, tem todas as situações aqui do CSOSN, ok? Se aqui é se não existir cupom fiscal vinculado, né? Se não existir cupom fiscal vinculado, ok? Se existir, eu já seto aqui, olha, a base de cálculo, o valor do ICMS e a alíquota como zero. Já seto o CST do IPI, os dados do IPI, os dados do COFINS, os dados do PIS. E aqui eu chego ao fim daquele if se é simples nacional, tá? Se o CRT não for simples nacional, se ele for regime normal ou simples nacional excesso da receita, então vai acontecer o seguinte, olha. Se o ICMS for 00, é tributário integralmente? É, então eu tenho que fazer esses cálculos aqui. Se for 10, é tributário com cobrança de ICMS? Vai tudo zerado. Se for 20, com redução da base de cálculo, vai tudo zerado. E assim sucessivamente, tá? Cheguei aqui no if, se for regime nacional ou simples com excesso de receita, se não, tudo zerado. Daí eu tenho uns outros if e elses aqui em relação ao CST do IPI. Ok, e finalmente aqui eu tenho essa configuração CST COFINS, CST PIS. Existem vários to-dos aqui, tem código duplicado, tem código errado. Quando a gente chegar nos to-dos, vocês vão entender o porquê. Como é um negócio complexo e tem muitos cálculos, então a gente tem que chamar atenção para isso daqui. Vamos discutir no EAD para a gente entender direito como é que isso funciona. Tá certo? É importante, como a gente vai ver na aula de to-dos, que vocês participem da discussão. Mas enfim, calculei tudo, adicionei tudo na NFE detalhe. O que é que eu faço com a NFE detalhe? Eu adiciono a NFE detalhe na lista NFE detalhe. Veja que tudo isso aqui é feito para cada registro. Tá? Então se eu tenho 10 registros, isso aqui é feito 10 vezes, porque eu estou adicionando tudo em NFE detalhe. Depois eu pego a NFE detalhe, insiro na lista NFE detalhe. Né? Esse end é o end do while, tá? Que esse while ocorre enquanto não chegar no final desse arquivo, ou dessa tabela aí no caso, da nota fiscal detalhe. Tranquilo? Depois disso tudo, eu verifico se a operação é 1 ou 2, como a gente já viu. 1 é inserção, eu estou mandando NFE cabeçalho e a lista NFE detalhe. 2 é alteração, eu também mando a NFE cabeçalho e a lista NFE detalhe. Veja que eu chamo o método do NFE cabeçalho controller, não é isso? NFE cabeçalho controller. Tá. Então vamos voltar de novo no NFE cabeçalho controller. Eu tenho o método insere aqui, ó. A posição 0 do meu array é o cabeçalho. A posição 1 do meu array JSON vão ser os detalhes. Tá? Então como é que eu faço aqui? Eu pego a lista NFE detalhe e faço um laço nela. Para cada item dela, eu crio um JItem, que é um JSON value. Ok? Pego esse JItem e armazeno ele em lista NFE detalhe. O que é essa lista NFE detalhe? É um JSON array.
No final desse laço aqui, eu vou ter essa lista NFE detalhe com um ou vários itens. O que é que eu faço então? Eu pego esse lista NFE detalhe e jogo ele nesse JItens, que é um outro JSON Array. Tá? Só que quem sobe lá para o servidor é esse JItens com todos esses arrays dentro dele. Né? Com todos esses arrays e os objetos também. O primeiro item desse JItens é a minha NFE cabeçalho, que eu adicionei aqui, tá vendo? O segundo item, que é a da posição 1, é a lista NFE detalhe. Então, o primeiro item é um objeto, o segundo item é um array JSON, tá? Que vão ter todos os meus objetos de detalhe dentro dele. Legal? Depois disso, eu faço mais algumas coisas que a gente vai ver depois e chamo o método put. Lá no servidor, NFE cabeçalho controller, eu tenho então o método accept, né? No método accept, eu recebo aqui no primeiro item o meu cabeçalho, eu já vi. No segundo item, que é a posição 1, eu vou ter os detalhes. Então eu tenho aqui, olha, uma lista NFE detalhe como um JSON value. Eu pego o P-objeto que eu recebi aqui como um JSON array, pego a posição 1. A posição 1 é o que? É um JSON array, nós vimos isso. Daí eu vou fazer um laço varrendo esse JSON array aqui, ó. Legal? Então eu pego o lista NFE detalhe como um JSON array e faço um laço nela. Para cada item que eu pegar desse array lista NFE detalhe, eu instancio o NFE detalhe. Daí eu pego o ID da NFE cabeçalho, que veio aqui, ó. Porque como eu estou inserindo, eu ainda não tenho o ID lá no lado do cliente da NFE cabeçalho. Eu só consegui o ID da NFE cabeçalho quando eu inseri a NFE cabeçalho aqui pela primeira vez. Eu guardo o ID aqui nesse último ID. Eu pego o último ID, que é o ID da NFE cabeçalho, e seto no campo ID NFE cabeçalho da NFE detalhe. Senão eu não consigo inserir esse registro, né? Porque no meu detalhe, NFE detalhe, esse é o campo que faz a vinculação entre o detalhe e o cabeçalho. Se eu deixar ele nulo, eu vou ter uma restrição, né? Vou ter um problema aí, tá? Por isso que eu tenho que fazer isso aqui. E chamo o método inserir, passando o NFE detalhe. Legal? Nesse momento, inseri meu cabeçalho, inseri os meus produtos, inseri os meus detalhes daquela NFE. Perfeito. A gente viu que para consultar os dados aqui da NFE, para cá, eu uso o NFE controller. Então ele carrega os dados aqui da NFE cabeçalho controller, né? Tanto é que no meu servidor, o NFE cabeçalho controller, ele tem o método consulta, trazendo os dados do objeto NFE cabeçalho, tá? E como é que eu trago, né? Depois que eu seleciono esse item, que aí eu clico duas vezes, por exemplo, no registro para consultar, como é que eu carrego os dados aqui do meu detalhe, dos dados dos meus produtos, né? Para isso eu vou precisar do NFE detalhe controller. Percebeu que até agora a gente não tinha usado esse NFE detalhe controller? Até o momento, inclusive para os detalhes, nós usamos o cabeçalho, né? Então, quando a gente vai inserir ou vai alterar, a gente usa só o NFE cabeçalho controller, vai todo mundo lá. Mas quando a gente vai consultar, a gente usa o controller de cada um deles, tá certo? Então, eu tenho o NFE detalhe controller. Ele tem o método consultar, né? Onde eu chamo lá o método get e depois eu atualizo a grid com o string de resposta. A grid é aquela que vai estar vinculada ao CDS NFE detalhe, que é essa grid aqui, ok? E todos os dados serão carregados. Veja aí, todos os dados da NFE detalhe serão carregados. Eu tenho também um NFE detalhe controller no servidor, onde eu recebo lá o meu filtro, né, recebo os parâmetros, chamo o método consultar,
Daí eu vou carregando todos os itens no meu array aqui de resposta. Vou adicionando os itens aqui até que termine o laço dos registros que retornaram na minha consulta. Retorno isso para o meu cliente, que atualiza a minha grid. Legal? Quando é que esse NFE Detalhe Controle vai ser acionado? Ele vai ser acionado depois que eu clicar 2 vezes num dos registros aqui ou clicar no botão alterar. São 2 actions diferentes, tá? Observe que aqui na grid, no evento onDoubleClick, eu tenho uma action consultar. E aqui esse botão, ele aciona a action alterar. Tá? Então eu tenho a action alterar, tenho a action consultar. Vamos observar a action consultar primeiro. Então veja, a action consultar, quando eu clico nela, né, ele traz o panel dos edits para frente. E logo aqui, ó, eu tenho um filtro local, que o filtro local ele diz que a NFE, ID da NFE cabeçalho é o ID que foi selecionado aqui na grid, tá? E bem aqui, ó, eu chamo o NFE Detalhe Controller Consulta, né, que vai carregar os dados de detalhe na minha grid de detalhe, aquela grid interna que está naquela aba de produtos, ok? A mesma coisa acontece no alterar, que está logo aqui em cima. Eu seto o filtro aqui, né, para ID NFE cabeçalho, passando o ID da NFE que está selecionado aqui. E bem aqui, olha, eu tenho o NFE Detalhe Controller.consulta, que vai carregar os dados dos meus detalhes aqui nessa grid. Legal? Então é isso, né? Onde é que estão os detalhes da minha nota fiscal eletrônica? Estão aqui. Tá? Consulta produto, informa os dados, insere o produto, vem para cá, salvou. A gente vai usar NFE cabeçalho controller para salvar os dados. Para consultar ou alterar, eu tenho um controller próprio que carrega os dados aqui na minha grid.